E aí, pessoal, tudo bom? Já tem aí uma galerinha entrando. Ah, eu vou, vou desligar isso aqui, essa coisinha. E me digam se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Eu vou. Aí vão me falando e eu preciso chamar a Mônica pra cá. Deixa eu ver se ela já entrou na live. Não. Eu Vamos chamando aqui enquanto a Mônica não chega. Deixa eu ver. E aí, pessoal, tudo bem? Tem algum tradutor aqui na live? Hoje é dia do tradutor, eu queria dar os parabéns para todo mundo e dizer que vocês são muito importantes na nossa vida e que a gente deveria se dar melhor. Mas é isso aí, todo mundo. Se todo mundo se ajudar, as profissões caminham juntas e tranquilas. Vamos ver. A gente já tem perguntas. Temos perguntas. Temos. Acho que a Mônica já vai chegar. E aí a gente já começa a nossa live. Deixa eu ver. A gente vai falar hoje sobre revisão de didáticos, que é a especialidade da Mônica, que chegou agora. Ver se dá certo a nossa live. Chegou. Oiê! E aí, Mônica? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então tá. Deixa eu ver. Ai, eu acho que eu vou. Não. De ouvido que fica melhor. Acho que deu. Só me confirma aí se tá indo. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Então acho que já dá pra gente começar, né? Se tu quiser já ir falando quem tu é, de onde tu saiu, como tu começou, por que tu é revisora, tudo isso aí. Tá bom, Carolina. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Rodrigues, da Sofia Editorial. Eu já trabalho com revisão de textos, de didáticos, já há mais de 20 anos. Então, já tenho bastante experiência nessa área. Atualmente eu trabalho na Somos Educação, na editora Saraiva. Ela faz parte do grupo Somos Educação, e que agora pertence à Croton, tá? E aí, além disso, eu tenho a minha empresa, a Sofia Editorial. E eu ministro os cursos de revisão de textos e outros cursos mais. Esse ano consegui realizar um evento muito bacana, contei com a presença da Carolina no simpósio de revisão de textos. E, enfim, estou aqui hoje para tirar as dúvidas de vocês sobre didáticos. Façam as perguntas, fiquem à vontade. Desculpa, ó, eu estou num café, desculpa o barulho, viu, gente? Não, tá tranquilo para mim. Tá. Pelo menos tá dando para entender bem. Então eu queria que tu começasse pelo início. Como que tu entrou nessa área de didáticos? O que te chamou a atenção? Se foi a área que te encontrou? Não sei.
Fala um pouquinho Tá, sobre essa experiência no início. tá. É, em alguns cursos eu lembro que eu comentava isso, em outros eu deixei de comentar, mas na verdade eu meio que caí de paraquedas no didático, porque eu tinha feito letras, fiz letras na USP, e aí eu achava que o destino era só dar aula ou trabalhar no meio acadêmico. Até que um belo dia eu vi um anúncio no jornal, eu sou ainda da época do anúncio no jornal, pra vocês terem uma ideia. Aí eu vi o anúncio lá no Etapa que estava precisando de gente para fazer revisão. Aí eu fiz um teste lá e eles gostaram e eu comecei a trabalhar com revisão lá no Etapa. E eu nem sabia o que era a revisão. E quando eu vi, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu vou trabalhar com uma coisa que eu gosto, que eu vou aprender e vou ler o tempo todo, você paga para isso, que beleza. E aí eu fiquei um ano na Etapa, é um sonho, né? E depois eu falei, não, agora eu quero ir para a editora grande. Aí eu consegui ir para Saraiva. Então, eu trabalhei na Saraiva, trabalhei na Ática, eu fiz freela para outras editoras, como a Moderna, FTD, para Scipione, na época Scipione, e tantas outras. E o didático é uma paixão mesmo. Tem que ser meio maluquinho também para gostar. Pelo que eu sei, assim, eu nunca trabalhei com didático, né? Até por isso que eu te chamo para cá, às vezes, quando o pessoal pergunta de didático, porque eu tenho zero conhecimento mesmo, mas eu sei que é bastante corrido, que é uma vida, assim, que tem épocas de um pouco de marasmo, mas também quando chega a correria, um tempinho aí sem dormir. Mas, Nossa, e sério. para essas empresas, assim, quando tu foi te candidatar e tudo mais, fez teste ou alguma coisa assim? Ou foi mesmo pelo currículo? Sim, olha, na época eu fiz teste, tá? Tem editoras que ainda aplicam teste, mas muitas vezes é por indicação. Então aí eles colocam lá, pedem para alguém indicar uma outra pessoa. Mas assim, rolam as duas coisas atualmente, tá? Tanto eles colocarem anúncios, a gente vê muito anúncio no LinkedIn, então, gente, fiquem ligados, acompanhem o LinkedIn, porque tem gente que não dá muita bola para o LinkedIn, e muitas vagas aparecem lá, tá? Sim. E Não só acompanhar, mas ter também o perfil atualizado, né? sim, é Tá verdade. de olho mesmo. Sim, isso é verdade. E aí é dessa maneira que a gente acaba entrando em contato. Então, assim, às vezes em cursos também, eu, por exemplo, quando eu ministro cursos, eu já Vamos ver. Pessoal, deu uma travada, parece, né? Agora eu vou chamar a Mônica de novo.
Oi, caiu. Oi, Mônica. Você ficou congelada. Sim, deu uma travada, mas tudo bem. A gente estava falando, assim, de formas para conseguir entrar no mercado, conseguir Sim, contatos, né? Se isso. Que é relacionar. pelo LinkedIn, por meio de cursos. Então, tá sempre em contato. Às vezes até pelo Face também a gente acaba. Eu posto muito lá na página da Sofia Editorial, sempre que eu vejo vagas, eu coloco lá também para avisar o pessoal. E aí já vou dando uma dica, tá, gente? Saiu o edital, ou pelo menos a minuta dele, do edital PNLD 2021. Em breve vai ter trabalho chovendo e vamos Olha aí, precisar ó. de freelas para todas as editoras de didático, viu? Então a gente acho que já pode passar para o próximo assunto, que é como é que está esse mercado, porque a gente vê tanta notícia, tanta coisa, tanta diz que me diz que às vezes, né, fofocas e tudo mais, e coisas oficiais que depois não são mais oficiais. Tu tem ideia de como é que tá isso, em que pé tá isso, se o mercado vai conseguir se restabelecer ou se a tendência talvez seja encolher, como que tu vê isso? Sabe, Carolina, a gente sabe que a situação do país não está fácil. Eu vejo também que as editoras elas procuram preservar ao máximo as equipes, porque elas estavam aí aguardando o edital do PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático, que é o programa que as editoras entram em concorrência para fazer os livros para o governo, tá? Os livros para as escolas públicas. E aí saiu, agora vai ter audiências, o edital ele sofre algumas mudanças agora no decorrer dos dias, mas assim, tem uma perspectiva de bastante trabalho, porque agora a gente vai trabalhar nos livros para o ensino médio, tá? Então, como o livro para o ensino médio é tudo aqueles calhamaços, vai ter bastante coisa, viu, gente? E não é só livro para o primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Vai ter material para formação de professores, para gestão escolar, são coisas novas. Então, quem tiver interesse, é legal entrar lá no site do FNDE ou do MEC para ver o edital. Então, tem muita coisa, vai ter material digital, videoaulas, tudo isso vai ter que passar por revisão. É porque é obrigatório, isso está no edital. Então, revisores, fiquem atentos a isso. Ah, não, que bom saber que depois de tanta incerteza, né, pelo menos agora parece que vai deslanchar a coisa. Eu não sei quanto tempo ficou aí, se ficou mais do que o tempo normal sem edital, ou se ainda está no Ficou, cronograma que demorou. geralmente ficou. Não, tá, ficou bem fora mesmo. A gente ficou esperando muito isso. E agora sim, agora que o edital vai passar por esses ajustes, porque acontecem assembleias, que aí o pessoal das editoras, eles entram em contato com o pessoal de lá do MEC para pedir alguns ajustes sempre que possível, tá? Às vezes o MEC topa e faz um acerto, um ajuste, outras vezes eles não aceitam. E Sim, assim sim. que o edital é consolidado, aí o trabalho vem com tudo, gente. Então, realmente vai ter muito trabalho. Ainda bem. Ainda bem, né? Não, porque o governo, no fim, nessa área de didáticos, não adianta, é o maior cliente, né? Embora É, agora, por exemplo, a Saraiva faça parte da Croton, imagino que vocês trabalhem bastante com materiais da rede, né? Internos mesmo, que não saiam, ainda sobram ali algumas vagas, mas não é todo o volume, que é todo o dinheiro que movimenta um PNLD para o país todo. Mas é bom, então, saber que está agora voltando essa perspectiva para a gente ter mais trabalho aí, né? Porque os revisores estão, sim. ainda mais dessa área, também, acredito que estejam bem apreensivos. Mas é bom saber. E aí eu queria te perguntar também, então, já que tu mencionou essa questão de videoaulas, materiais mais informatizados, mais lúdicos, essas coisas assim na área de educação, se está crescendo, como é que isso passa para revisão,
se é ainda tudo formatado em Word ou existem outras formas, se existe plataforma própria, na tua experiência, claro, né? Imagino que cada empresa educacional tem a sua metodologia, mas como é que tu vê isso? Se está aumentando, se está interessante para os revisores, se as empresas também estão se interessando, né, na qualidade desses materiais, que imagino que mudem bastante também, às vezes esses textos mais transitórios acabam tendo menos rigor, essas coisas assim. Mas eu queria uma ideia assim de como está isso. Sim. Então, agora com as novas tecnologias, ensino EAD, então, assim, tem muito material sendo produzido e que precisa passar por revisão, porque se alguém está fazendo, no meu caso, eu faço uma pós em revisão de textos e é uma pós EAD. Então, é um material que precisa passar por revisão, tá? A gente vê essas videoaulas. As videoaulas, elas precisam passar por uma revisão. E a revisão não é só no Word, quando também já é transformado num recurso digital, na videoaula em si mesmo, a gente tem que assistir para ver se legenda está ok, se não tem nenhum erro. Às vezes pode dar problemas técnicos mesmo, né? Então, a legenda entrou no tempo errado da fala, todo esse tipo de coisa que a gente tem que estar muito esperto para pegar, né? Num conjunto de videoaulas, uns têm título e outros não têm. Então, fica uma coisa estranha, né? Então, o que aconteceu? Por que uns têm título e outros não têm? Uns têm crédito e outros não têm. Então, são coisas que a gente precisa ficar bem atento. Jogos também, então os jogos e tantos outros recursos digitais, a gente trabalha com isso e isso precisa de trabalho de revisão, tá? Eu também tenho um filho em idade escolar, meu filho, ele está no ensino fundamental 1, então eu vejo, assim, às vezes um livro, por exemplo, o livro de espanhol dele que vem com um CD, então aí ele acessa para jogar, para fazer alguma atividade interativa, isso tudo passa por revisão. Tá? Não é algo que o autor criou e rapidamente isso vira um jogo, não é. Tudo passa por revisão, viu, gente? Com certeza. Só é para deixar claro assim que mesmo sendo algo para às vezes para internet, né, não sendo dentro do CD ou coisa assim, é algo que precisa ter um cuidado e que tem um cuidado, né, pelo menos nas empresas aí sérias que se preocupam com isso. E aí eu queria uma ideia tua também, não sei se tu tem essa experiência, mas imagino que tenha, a diferença entre revisar livros mais comuns, mais talvez de literatura, ou mesmo técnicos que não sejam didáticos, né, não sejam para um público de crianças ou adolescentes, e ter essa responsabilidade, né, da formação, e os livros mais comuns, as diferenças de processos, por exemplo. Sim. Então, Carolina, existe uma diferença muito grande entre os livros didáticos e os livros como romance, os livros que não têm tantos detalhes, porque o que a gente sempre aprende é que de todos os tipos de livros, de todos os materiais, os didáticos, eles são o que tem mais detalhe, tem muito detalhe. Desde, assim, a fonte, é o corpo, é um número de páginas, é a cor da resposta, se ela vem ciano, se ela vem magenta, o tipo de ilustração, então uma ilustração mais infantil para o público de Fundamental 1. Aí a ilustração já não é tão infantil para o público de Fundamental 2 do ensino médio. A linguagem, e são muitas questões que entram aí e que a gente tem que levar em consideração quando a gente revisa o didático, né? Além disso, também tem as questões ligadas a cada disciplina. Né? Então, para a língua portuguesa, que termos que a gente usa, ainda mais agora que a gente tem a BNCC, né? Então tem termos próprios para a gente usar para cada disciplina. O que eu sempre falo na biologia, em ciências,
que um revisor ele tem que saber que, por exemplo, partes do corpo humano, né? Eu sempre brinco, falo nos cursos que cutícula não é mais cutícula. Segundo a nova terminologia anatômica, é eponíquio. A gente não vai usar eponíquio o tempo todo. Não é todo mundo que sabe. É bem isso. Mas, na verdade, por exemplo, não é. Não fazia ideia. Não tenho muito costume de trabalhar com biologia. O que eu pego, às vezes, é alguma coisa de artigo científico, mas os últimos que eu peguei foram em relação à botânica e preservação de matas e enfim. Então, nossa, corpo humano, acho que eu nunca usei nada. Então, teve muita... então, foi mais ou menos no final da década de 90 que houve essa reformulação da terminologia anatômica. Então, ossos que mudaram de nome, tudo que tinha nome próprio no corpo, como o complexo de Golgi, virou, ou foi complexo golgiense ou sistema golgiense, não lembro mais o nome. Mas assim, tudo que tinha nome próprio, trompas de Falópio, trompas de Eustáquio, não tem mais esse nome. Então, são muitos detalhes que a gente vai vendo nos didáticos. Quando que eu uso homem e ser humano? Tem uma distinção para isso. Eu uso índio ou eu uso indígena? Também existe uma distinção para isso. E a gente tem que tomar todos esses cuidados no didático. Tá? Foi nessa reforma aí que caiu a pobre da orelha? Não, é o ouvido, né? Que caiu. Orelha, ouvido, teve a mudança aí. Mas aí, então, imagino que vocês tenham um calhamaço de livro de estilo, ou como é que vocês fazem essas consultas? Assim, todas as editoras costumam ter um manual de revisão, de padrão de estilo, e a gente segue esse manual, tá? Então, isso todas têm. Sim. Mas eu digo assim, nessas questões de nomenclatura, por exemplo, é algo que o manual já vem no manual, aliás, ou é algo que existe aí um repositório de nomenclaturas, por exemplo, um glossário, alguma coisa assim? Não, então, alguns manuais, por exemplo, a FTD no manual dela tem uma tabela com essa terminologia, e tem outras editoras que também colocam nos manuais essa terminologia anatômica, por exemplo. Os próprios autores de biologia, de ciências, eles tomam esse cuidado. Às vezes eles disponibilizam já para o pessoal do editorial uma lista para ajudar a gente. Sim. Não, perfeito. E aí a gente tem uma pergunta aqui, não sei se tu tá vendo, se no livro de matemática, por exemplo, o revisor responde as questões para ver se estão corretas ou não. Que é realmente uma dúvida válida. Eu já fiz isso tanto, gente, tanto. E foi assim que eu aprendi matemática melhor do que na escola. Juro por Deus, porque eu fui fazer letras, eu falava, gente, que curso que eu vou fazer que eu não tenho que aprender matemática? Letras. Aí, o que mais eu revisei quando eu comecei, Deus castiga, matemática. Mas assim, a gente acaba, porque a gente é muito criterioso, a gente acaba assim, respondendo, resolvendo para ver se está batendo a resposta com a operação matemática, com o problema, enfim. Eu costumo fazer isso, muitos colegas fazem. Óbvio que, por exemplo, assim, eu não sei mais equação de segundo grau, mas se tiver tudo a matéria explicadinha lá e eu conseguir entender, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Até um padrão para você entender, até para se eu, como revisora, que não sou especialista em matemática, estou entendendo, então qualquer um vai entender. Agora, se eu não entendo, é porque tem um problema ali. Porque talvez esteja faltando um pouco da didática, né? Que poderia melhorar alguma coisa assim. Isso mesmo. Faz sentido. Então é isso aí. Parece que os revisores, então, acharam que nunca mais usariam fórmula de Bhaskara, e olha aí, se for trabalhar com edição de matemática, perdeu. Pois Fórmula de Bhaskara, sim. Vai usar. Eu acho que a gente já pode aqui, temos mais umas perguntinhas. Manda aí. A Miriam falou que estava tendo ruído. Melhorou agora que eu coloquei o microfone mais perto? Quando colocou mais perto, ficou bem melhor. Melhorou? Ficou bem tá. Melhor. Sim.
Aqui eu acho que a gente já falou um pouco disso, mas talvez tenha alguma coisa a complementar, que é como é feita a seleção para contratar os freelancers. Como Tá. encontram os profissionais. Então, é por isso que entrar, gente, no LinkedIn, entrem nas páginas, às vezes, das editoras, onde tem a parte de vagas. Muitas editoras colocam lá no quadro de vagas os profissionais que eles estão procurando. Então, assim, é bom se conectar Às vezes com até as... nem divulgam, né? Só tá lá porque tem gente entrando lá todo É, dia. assim, tem que se conectar com as redes sociais das editoras para acompanhar esse movimento aí de vagas, né? Eu acho que isso é bem importante. E uma coisa que é legal, que as pessoas tomem muito cuidado, eu falo isso nos cursos, o currículo de revisor não pode ter erro de maneira alguma. Até eu também, quando eu pego dos meus alunos, eu falo, corrija. Porque se tem um currículo que não pode ter erro de maneira alguma, é o de revisor. Então, assim, é bom dar uma olhada no currículo antes de mandar para as editoras, tá? Sim, e Fica a às vezes dica. até dá para, por exemplo, se tiver algum amigo que também seja revisor, ou que, enfim, dá para trocar entre vocês e tal, porque às Isso. vezes, pelo menos eu tem horas que eu publico coisas assim, depois eu vejo, meu Deus, o que que eu fiz? E é normal, porque a gente não consegue ver os próprios erros, né? É muito É normal. difícil. Então, Uhum. assim, tentem trocar com outras pessoas, talvez, e fazer com o maior carinho que conseguirem, porque pode ser ali uma chance desperdiçada, porque tem alguma coisinha ali que não ficou legal. E É verdade. eu também, eu filtro vagas e procuro vagas e tô sempre de olho. E quando eu encontro alguma coisa, eu posto no meu perfil do Twitter do Revisão Pra Quê? Que é a mesma arroba aqui do Instagram, caso alguém queira ir acompanhar. E Hum, eu acho que é isso, assim, a internet está aí para dar oportunidades sem fronteiras, né? Eu não moro no Brasil, meus clientes estão no Brasil, por exemplo, se alguém aí estiver no interior e pensa assim, ah, minha cidade não tem emprego, não tem trabalho, coisas assim, mas com a internet a gente consegue fazer muita coisa e é, acho que a maioria, assim, hoje em dia, a minoria é quem trabalha como CLT e trabalha dentro das editoras. Então, o negócio é tentar conseguir os contatos e conversando, se puder encontrar com as pessoas presencialmente de vez em quando, como foi no caso lá da gente no simpósio, ajuda bastante também, mas assim, tá atento às oportunidades e aproveitar quando elas surgirem, né? O principal. é isso aí, Carolina. Deixa eu ver Mais aqui. perguntas? Temos mais uma aqui. Ah, sim, ainda sobre essa questão de recrutamento e tudo mais. Alguém aqui perguntou se valia a pena entrar em contato com as editoras mesmo sem ter vagas. Eu não sei como é que isso funciona para ti, por exemplo, se tu recebe muito currículo, se as pessoas te mandam muita coisa, e aí como que tu acaba tendo que lidar com isso. Olha, lá na Somos, na Saraiva, a gente não costuma receber. Geralmente, acho que isso passa mais lá pelo RH mesmo, né? Na minha empresa Sofia Editorial, muita gente me manda, então eu respondo, eu falo, olha, no momento eu não estou contratando, ou se eu preciso, aí eu respondo para as pessoas. Mas, assim, no caso das grandes editoras, às vezes não é legal mandar direto para RH, eu acho que não, tá? É uma opinião, porque fica meio perdido se você não tem uma vaga. Então, é melhor você mandar quando realmente tem a vaga, ou tentar por meio de uma pessoa que já trabalha na editora. Aí sim, você conhece alguém, está precisando de um revisor, está precisando de assistente editorial, enfim. Eu acho muito mais válido assim, quando tem a vaga mesmo, e aí você se candidata, ou quando você entra em contato com alguém que já trabalha na editora, para ela tentar te ajudar lá no caminho das pedras, né? Sim, até porque às vezes a pessoa está mandando currículos desesperadamente, está gastando um tempo que ela podia usar em outras É, coisas que vão dar mais resultado. Por exemplo, sei concordo. lá, criar um blog, escrever, ou uh,
sei lá, criar um Instagram, fazer algum conteúdo que seja interessante, que vá atrair algum tipo de público, né? Então, Sim, existem outras estratégias para que também as pessoas cheguem até o revisor, sem que tenha que estar mandando currículos ou coisas assim. Então, às vezes sim, a melhor estratégia é focar em algo que vai ser mais direcionado, né? Que vai ter um pouco mais de chance de dar certo. isso Ó, mesmo. tem um comentário da Miriam. Em alguns sites de editoras tem a aba Trabalhe Conosco para cadastro dos currículos. É isso mesmo. E às vezes, que nem a Tem. gente estava falando, as vagas estão lá, mas elas não são muito divulgadas porque, como tem pessoas entrando todo dia para ver e checar e coisa assim, às vezes até já é suficiente, eu acho, né? Do que tá a empresa anunciar o tempo todo e coisa assim. Então é bom estar de olho nessas páginas também. É isso mesmo. Então, acho que tudo é válido, né? Mas assim, também não se Sim, perder. Eu acho que para editoras pequenas vale mais a pena você mandar direto. Eu sempre dou uma dica para o pessoal: mandem direto para o editorial, às vezes é melhor mesmo, né? Então você mandar, tentar o contato de alguém do editorial do que você mandar às vezes para o RH. Porque se chega direto para a gente analisa, fala, olha, tem um perfil, vamos deixar guardado aqui, porque qualquer coisa a gente entra em contato. sim. O editorial acho que é mais certeiro, né? Porque eu Eu geralmente acho. quem vai escolher no fim das contas é a pessoa que vai passar o trabalho, né? O RH faz um filtro ali, ajuda nos processos, mas quem escolhe mesmo é o editor ou o O assistente. editor que escolhe, sim. Sim. E agora os LinkedIns dos editores, coitados. Pois é. Daí temos aqui mais uma, uma pergunta dessas do perguntas e respostas. Como são feitas as entregas? Versão ajustada e versão com comentários? Eu acho que depende bastante, né, do processo de cada editora, mas como funciona para ti lá em relação a freelas, por exemplo? Como os freelas enviam esses materiais? Como funciona? Ah, tá. Quando a questão dos trabalhos, né? Quando a versão ajustada é com comentários. Então, eu vejo que tem muitos freelas que quando mandam trabalho para a gente, muitas vezes na correria, principalmente do PNLD, a gente nem consegue dar um feedback para o freela. É meio desesperador para quem trabalha e quer um feedback. E só que a gente está no meio da fogueira, a gente não tem nem como parar para analisar sim, porque a gente tem que tocar o trabalho, mas para Sim, dar o feedback, o tempo que a gente perde para dar o feedback pro freela é um tempo valioso para a gente e para outras coisas dentro da editora. Então, assim, aí é uma coisa que o freela tem que se acostumar e falar assim, olha, às vezes cobra, e aí você não viu o meu material? Não, eu estou vendo para dar andamento, mas não porque adoraria dar um feedback, mas é que às vezes a gente não tem tempo mesmo. Comentários são sempre muito bem-vindos no material de didático, dúvidas levantadas, tudo nesse sentido ajuda no processo, no trabalho, porque chega um momento que nem a gente está muito com cabeça lá no editorial para entender o texto, o olhar viciado nosso mesmo. Alguém de fora, quando vê alguma coisa e aponta, isso é super valioso para a gente. Então, eu acho muito interessante isso. Então, sempre tem dúvidas, tem comentários, tem qualquer coisa que para fazer, tem que fazer no documento e sinalizar tudo para o editor. sim. E aí, eu acho que numa questão mais material, eu imagino que vocês trabalhem tanto com o Word na parte de preparação, quanto o PDF na parte mais de provas, né? Sim, é bem assim. Na fase de original, a gente trabalha em Word e quando entra para a fase de provas, é sempre PDF. Legal. Então, aí o E aí, revisor ele tem que saber fazer marcação em Word e PDF. sim, aí entra também uma diferença aí entre
trabalhar com um cliente direto que não sabe lidar com alterações controladas, que não sabe o que é uma marcação de PDF, e trabalhar diretamente com uma editora, que são pessoas já com experiência que sabem lidar com aquilo ali. Então, talvez seja um pouco disso. A pergunta é mandar uma versão limpa e uma versão marcada, talvez alguma coisa assim, nesse sentido. Mas, assim, dentro da editora, a pessoa vai receber com alterações controladas ou com os comentários. A gente recebe sempre, e vai saber como lidar. Então, não precisa fazer esse cuidado extra de mandar uma versão limpa, por exemplo, que um cliente direto que não conhece, sim, talvez precisasse. Porque a gente conhece todas as marcações de revisão, então a gente sempre pede que faça no Word com controle de alterações, no PDF é o Adobe Reader, então faz em cima do PDF, então a gente não recebe nada ajustado, a versão ajustada limpa, a gente não recebe de freela, a gente recebe tudo com as marcações. É isso. E aí a Miriam perguntou se os sinais de revisão entram no PDF. Eu acho que daí também depende do processo da editora, né? Se adotou sinais, se não adotou sinais, se prefere o realce do reader, ou se prefere aquela risca. Aí eu acho que depende bastante, né? Tem editora... pode falar. Não, isso aí é complementar dizendo que... até eu me perdi um pouco. Desculpa. Não, imagina. Não, pode continuar. Segue aí que eu esqueci o que eu ia falar. Tenta lembrar aí, mas eu vou falar. Os sinais de revisão, eles entram, por exemplo, existem editoras que ainda trabalham com impresso, pelo menos em alguma fase. Alguma prova, ela é impressa, e aí o revisor tem que saber fazer as marcações de revisão, tá? Depois, no Word, é só acionar o controle de alterações, aí ok. E quando é o PDF, o digital mesmo na tela, a gente usa aquelas ferramentas do próprio Adobe, lá do próprio PDF, então aí tranquilo. Tá? Eu já vi editoras que usam os sinais de revisão mesmo, tipo aqueles do Revisão para Quê, sabe, Carolina? Aqueles carimbinhos. Tem editora que usa os carimbos. Eu vi até hoje uma editora usar esses carimbos, usa no PDF. Qual era a editora, só para matar a curiosidade? É a SAS, Sistema Ari de Sá. Uhum. Eles usam. Sim. Não, e é isso, eu acho, né? Não tem muito mistério, assim, essa questão das marcações e tal. É tranquilo de resolver, enfim. Tranquilo. E daí, depois, vamos lá para aquelas perguntas que tu me mandou do teu perfil, né? Deixa eu ver. Sim. Deixa eu tirar isso daqui. Foi a Paula Carolina, minha xará, meia xará, que perguntou como identificar o estilo do autor e respeitar as escolhas dele, mesmo que elas firam as regras gramaticais. É engraçado que eu tô super dentro disso, porque meu trabalho de conclusão e do mestrado é mais ou menos sobre isso. Mas eu queria saber de ti, Mônica, o que tu pensa sobre isso? Se o revisor tem que bater o pé ou se ele tem que respeitar o autor? Então, é difícil, viu? A gente tem no meio didático alguns autores que às vezes eles querem porque querem que respeite aquele estilo deles. E assim, quando fere a gramática, eu acho que com muita delicadeza, com muito cuidado, você tem que dar uma insistida, até porque é livro didático, tá? É diferente de um romance. Então, eu sempre dou o exemplo do José Saramago. José Saramago que usa aquela vírgula adoidado no lugar de ponto, e aí é o estilo dele, ok, mas é para um romance, isso para didático é mais complicado. Então, qual que é o objetivo do livro didático? Ensinar o aluno,
tá? Desde educação infantil até o ensino superior. Então, assim, a gente tem que seguir, a gente tem como um parâmetro, é a norma padrão, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então, às vezes, tem autor que, se ele quer fugir um pouco dessa regra, é meio complicado. Até porque essa é uma das exigências, por exemplo, do edital do PNLD. Então, eles exigem que a gente siga a norma padrão. Então, a gente não tem como fugir disso. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. No PNLD, eu nunca li. Eles indicam, por exemplo, materiais de referência, porque o que é norma padrão numa gramática talvez não seja na outra. Tem algumas divergências e tal. Então, existe algum parâmetro? Ou se eu seguir a gramática X, pode ser que o MEC não aprove o meu material? Não, assim, tudo tem que estar de acordo com a teoria metodológica usada pelo autor do livro, né? Mas o MEC, no edital, ele não diz assim que você tem que seguir o gramático X, o gramático Y, o linguista X, o linguista Y. Isso eles não dizem, tá? Outros documentos têm que ser seguidos, e aí eles deixam bem claro, lá na lista do MEC, né, lá do edital, eles deixam bem claro, então, documentos como a BNCC, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição e tudo mais. Então, tem uma lista de documentos que tem que ser, que a gente segue, mas não na questão gramatical, não indicam uma gramática. Eles dizem a norma padrão, tá? E aí você tem que estar coerente dentro daquilo. Você tem que estar coerente. Se você adotou uma norma, então é essa norma que você vai seguir durante toda a coleção, e não pode nem mudar. Num livro da coleção você usa uma norma. Então, tem que ser muito coerente. E eu acho que assim, o importante é ter esse recorte de gênero, onde é possível transgredir e onde não dá para transgredir. No caso do didático, pelo menos de língua portuguesa, é claro que hoje em dia eu acredito e espero que exista mais espaço para variação, mais espaço para as crianças entenderem que aquilo ali faz parte da língua, mas ao mesmo tempo elas precisam aprender outras, né, variações, enfim. Mas no parte do conteúdo, mas na escrita a gente não tem muito como fugir do padrão, até porque é algo que vai ser distribuído para o país todo e precisa ser compreendido pelo país todo, né? Sim, não, inclusive no português, em língua portuguesa, dentro da BNCC, Carolina, já está previsto o estudo da variação linguística. Isso é obrigatório, isso tem que ter nos livros. Então a gente tem que colocar nos livros a questão da variação linguística. Então os alunos eles têm que saber, então, como que se fala, o caipira, outras formas de falar aqui no Brasil, as gírias, enfim, todo tipo de variação, eles têm que ter esse contato. Afinal, eles têm contato diariamente aí com isso, a gente não tem como esconder nos livros, né? Sim, é aquela coisa, né? E também partir daquilo que a criança sabe para aquilo que talvez ela ainda não saiba, né? Mas, e aí aqui temos mais uma última pergunta, que é, no texto, quais devem ser os limites da revisão, da preparação e da edição? Como respeitar o texto do autor, que é mais ou menos parecido essa última parte. Mas queria saber de ti, Mônica, qual é o limite do humor, não digo, da revisão mesmo. Então, o limite... Existe uma fronteira bem delineada? O que tem que ficar muito claro, geralmente nas editoras de didático, que são grandes, né? Quem dá o tom disso é o coordenador de revisão, porque ele tem que estar por dentro do que aconteceu antes desse material chegar na revisão. Esse material foi editado, ele foi preparado, porque pode acontecer na pressa. O material foi editado e não foi preparado. Então, vão deixar para a revisão meio que fazer os dois trabalhos. Isso não é comum, tá, gente? O que a gente procura ao máximo é que o material seja editado e preparado antes de passar para a revisão. Foi até uma pergunta que surgiu aqui, se tem
essa distinção, né, de preparador e revisor tem nas editoras, inclusive, por exemplo, a FTD é uma das poucas que tem departamento de preparação, tem preparadores dentro da editora. As outras, elas geralmente mandam para os freelas, mandam para fora, tá? Mas assim, a revisão ela tem que saber o limite e até quem, então, o coordenador sabendo disso, em que pé está aquele texto, como que foi trabalhado, ele vai dizer até onde o revisor pode trabalhar. Outro termômetro para o trabalho do revisor é o próprio autor. Tem autor que não gosta que mexe no texto, tem autor que escreve tão bem que você também não precisa mexer tanto. Então, assim, são esses dois termômetros, o coordenador de revisão e o autor, eles aqui meio que norteiam esse nosso trabalho para a gente saber o quanto pode mexer. E depende da fase de trabalho também. Por exemplo, uma primeira revisão em primeira prova, você pode trabalhar mais no material, encontrar mais problemas. Você não vai fazer isso na última prova, com certeza, porque não vão te dar tempo para isso. Então é só para achar erro mesmo, aquele pastel e acabou. Então, até as fases das provas já indicam isso também. Com certeza, com certeza. E é importante ver também que tenha uma diferença, sempre tem uma diferença entre trabalhar para uma editora e trabalhar para o cliente direto. O cliente direto não vai saber dar esse tipo de conselho ou de orientação para o revisor, então o próprio revisor às vezes tem que ir tateando até onde ele consegue ir e também ter noção de que se ele fizer muito além, ele que está perdendo, porque vai acabar trabalhando muitas horas além daquilo que está sendo pago. Então, e isso vem com a experiência também. Eu erro orçamento às vezes, assim, que eu penso, meu Deus, 11 anos de curso e eu cobrei barato demais por isso aqui. Mas acontece, cada experiência é uma lição, né? Então, é verdade. Faz parte. Então, surgiram mais umas perguntinhas aqui, Mônica. Tá. Se o autor pode escolher o revisor que ele prefere. Eu acredito que não, né? Não acontece isso. Não, o revisor nem tem contato com o autor, no caso dos didáticos, nas grandes editoras, a gente nem tem contato com o autor, tá? Quem escolhe lá, quem vai trabalhar, quem coordena, é o próprio coordenador de revisão mesmo. Às vezes acontece do editor saber que tem um revisor que ele gosta mais de inglês. Então eu vou falar, olha, eu quero que aquele revisor, é o editor que indica, eu quero que aquele fulano, dá para colocar ele para revisar meu material? Aí o que acontece? Aquela pessoa trabalha, ela faz a revisão e às vezes ela mesma já faz a troca diretamente com o editor. Porque na correria do trabalho, o próprio coordenador às vezes pode falar, olha, é mais fácil você falar direto com o editor do que passar por mim. Então é meio que um trabalho já mais direto. Então, mas o autor não, ele não escolhe. Não. Imagina, não tem como mesmo. E uma pergunta aqui da Miriam, com quantas provas trabalham e se tem um número mínimo e máximo? Olha, eu vejo na maioria das editoras que é entre 3 e 4 provas, a maioria, tá? Primeira prova, que aí é uma comparada com o original, mais uma releitura. Segunda prova, que você faz um decalque, uma batida, né? Vê as emendas da primeira na segunda e relê. A terceira, que aí é para você ver as emendas da segunda na terceira, e às vezes relê, às vezes não. E aí, às vezes, uma quarta, que é para fazer um checklist, para fechar e acabou. Então, e essa quarta, entre 3 e 4. Já seja até o boneco mesmo, que é o editor que faz, alguma coisa assim. Dependendo de como vem da terceira, né? Claro, sempre depende da quantidade de problemas que estão passando, de uma fase para outra. Que aí já vai virar o boneco, assim, né? No máximo vai ter uma preparação, depois umas 2 revisões de prova, e uma terceira já é assim. Então, pessoal, vamos cuidar melhor, porque... porque tudo é custo, viu, gente? Então, o orçamento, a gente tem que pensar nisso, é o orçamento, é o custo de cada revisão, de cada página, porque se é para freela, se paga por página, ou às vezes é um pacote. Então, manda um livro para o revisor,
X que vai pagar para ele. Então, tudo é custo, né? Para diagramação, para licenciamento de imagens, de textos, para edição, para tudo. Com certeza. E Perguntaram aqui, sempre é o mesmo revisor nesse processo? Não, não é, viu, Bela? São vários revisores. Dentro de uma editora de grande porte, na época de PNLD, por exemplo, que é o que vai começar, dentro da editora são, às vezes, no mínimo 10 revisores, no mínimo. E fora ainda tem um batalhão trabalhando, tá? Então, são muitos revisores e, assim, cada prova é feita por um revisor. Se eu faço a revisão da primeira, eu não vou fazer da segunda, tá? Aquela questão do olhar viciado. É para garantir que o revisor que viu a primeira vez e tá vendo a segunda e deixou passar aquela coisa que estava meio torta. E aí, não vou querer me queimar, corrigir isso aqui que eu não vi na vez anterior. Talvez uma coisa assim, sabe? Então, é isso mesmo. Quanto mais pessoas envolvidas, mais qualidade tem e mais fácil fica de ter um trabalho melhor. Mas é isso aí. Então, Mônica, eu acho que o tempo também já está estourando, porque o Instagram é 1 hora e depois ele derruba a live da gente. Ah, tá. E é isso, queria te agradecer muito por estar aqui, por falar tão bem sobre esses detalhes do didático que pelo menos eu não conhecia, não fazia ideia, e saber de todos esses detalhes abre um pouco os nossos horizontes também do lado de cá. E deixa aí as tuas redes e avisa pro pessoal quando vai ser o próximo curso e tudo isso, para a gente já ir se despedindo. Legal, obrigada pelo convite, Carolina, mais uma vez, fico honrada. Aviso então para vocês que vai ter curso de preparação e revisão de textos na Casa Contemporânea, é um curso presencial aqui em São Paulo, tá? É só entrar lá no site da Casa Contemporânea e no meu site também, o www.sofia com PH, editorial, sofiaeditorial.com.br, tá? É o meu site, Sofia Editorial, tem no Instagram, tem também no Face. Então, em breve temos aí esse curso presencial e vai ter um curso na Escola de Tradutores, esse é online. É só entrar no site da Escola de Tradutores e no meu também. Já está lá tem uma abinha cursos, né? Aí vocês clicam e já encontram todas as informações. Divulguem para os colegas e amigos, que vai ter trabalho, hein, gente? Preparem-se. E aí a Mônica é um super contato na área também, né? E mais os colegas, então. Mas então tá, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. A gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar a live salva durante todas as horas que o Instagram permitir. Então, depois eu vou tentar salvar aqui pro meu celular para subir no IGTV ou no YouTube, algum lugar assim, pra gente ter esse conteúdo guardado, né? Que tem tanta informação legal. E é isso, assim, nos vemos numa próxima. Muito obrigada a quem assistiu, quem ficou aqui até o fim, quem assistiu depois. Um beijo, qualquer dúvida, mandem perguntas que eu repasso para a Mônica, ou mandem direto para a Mônica também. Boa noite a todo mundo e tchau. Tchau, boa noite, obrigada.